A vida com Deus é uma vida onde nós vamos viver coisas extraordinárias, mas vai ser exigido muito de cada um de nós. O que está escrito aqui? No 3. 1, 2, 3. E qual seria essa luz? O conhecimento da palavra. O conhecimento do certo e do errado. Eu já ouvi muito a seguinte frase: não existe pecadinho e não existe pecadão. Biblicamente falando, existem pecados que estão em uma prateleira diferente. Existe um rigor muito maior para com aqueles que receberam a luz. Moisés foi um homem incrível, um grande líder. Imagine só, às vezes controlar uma equipe de 10, 15 pessoas, cuidar de uma casa com 3, 4 pessoas já dá trabalho. Ele liderou uma multidão de milhões. Por intermédio da vida dele, inúmeros milagres foram realizados. Moisés, mesmo sendo esse homem incrível, esse grande líder, ele não entrou na terra prometida. O povo original também não entrou. Só que o povo original, o grupo original, repetiu o mesmo erro várias vezes. Reclamaram várias vezes. Murmuraram várias vezes. Foram incrédulos. Adoraram outros deuses, ídolos. E por conta disso, não entraram. Quantos erros Moisés cometeu? Tecnicamente, 1. Se levarmos em consideração que em uma determinada oportunidade, ele quebrou as tábuas dos mandamentos que ele havia recebido, talvez 2, não sei, se configura um erro, mas não deveria ter feito independente. E por que ele recebeu a mesma sentença daquele povo? Vocês não vão entrar, sendo que ele não foi reincidente, ele não cometeu vários erros, ele não duvidou várias vezes. Porque Moisés tinha algo diferente sobre a vida dele. Está escrito: quanto mais for dado, mais será. Não é que Deus não tinha um amor, um carinho especial por Moisés. Tinha. Tanto é que em uma determinada oportunidade, quando Miriam e Arão foram criticar Moisés por conta de uma mulher que ele havia se casado, Moisés não sabia do que estava acontecendo. Mas o próprio Senhor fez assim, ó, psiu, vem cá, os dois, na minha frente. Como que vocês tocam no meu servo Moisés, sem um pingo de temor? Como vocês se atrevem a ter esse posicionamento com ele? Com os profetas eu me revelo de uma forma. Com Moisés é completamente diferente. Eu me revelo, eu apareço a ele, eu falo com ele face a... Então o Senhor tinha um tratamento especial para com ele, tinha um zelo, tinha um carinho. E por conta de tudo isso que Moisés recebeu, o erro dele também custou muito mais caro em relação aos demais. De muito menos, ele acabou não vivendo aquilo que ele lutou para alcançar. Hoje nós vivemos em uma sociedade que tem invertido absolutamente tudo.
Existe uma inversão muito grande no que diz respeito a valores. Em que sentido? Hoje as pessoas, por uma questão de querer estar bem com um determinado grupo de pessoas, acabam valorizando mais o externo do que propriamente o caráter. Hoje, muitas vezes, a marca da roupa, a marca do objeto tem muito mais valor do que propriamente a qualidade do negócio. Hoje é mais importante estar bem com a sociedade, com os amigos, do que propriamente com Deus. Existe uma inversão muito grande também no que diz respeito a prioridades. No seu dia a dia, o que tem sido uma prioridade na sua vida? Por exemplo, dormir aqueles 5 minutos a mais toda manhã, que viram 10, 15, 20, muitas vezes, ou ter 5 minutos a mais com Deus antes de sair de casa? 1 hora e meia, 2 a mais de filme antes de dormir, se estendendo até 11, meia-noite, 1 da manhã, ou ter 1 hora, 2 horas a mais de descanso, para poder acordar muito bem no outro dia, para produzir como nunca. Então existe uma troca que não poderia estar acontecendo. E por conta dessas inversões, a vida de muitos está uma verdadeira bagunça. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, ó, você tem que colocar a tua casa em ordem. Você precisa colocar a sua casa em ordem. Assim como todos os dias eu trabalho para colocar a minha casa em ordem. Se eu vejo que algo não está certo, eu tenho que correr atrás para consertar. Olha o que está escrito aqui no livro de 2 Samuel 21, versículo 1. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos, repita comigo, 3 anos consecutivos. 3 anos consecutivos, o primeiro ano fome, segundo ano fome, terceiro ano fome. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Causa e consequência. Aquela situação ter se repetido ao longo de 3 anos, não era obra do acaso. Saul, por conta dessa busca por um poder, por querer aumentar a sua influência, ele teve atitudes muito radicais, onde ele acabou tendo práticas que ele não deveria ter tido, por conta de algo que tinha sido estabelecido com os gibeonitas lá atrás. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou no momento e fez. Essa passagem deixa muito claro que é necessário que nós venhamos reparar situações. Então eu preciso reconhecer os meus erros? Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso muitas vezes liberar o perdão? Eu preciso liberar o perdão. Eu preciso pedir perdão? Sim, eu preciso pedir perdão. Eu preciso reparar danos emocionais e materiais que muitas vezes eu causei? Sim, eu preciso fazer tudo isso, porque enquanto eu não reparar aquilo que precisa ser reparado, repita comigo, as minhas lutas e as minhas orações serão em vão. Davi não era um homem de oração? Sim ou não? Os próprios salmos deixam muito claro. Ao longo desses 3 anos, será que ele não orou? Claro que orou. Resolveu? Não resolveu. Porque existia algo que precisava ser reparado. A vida com Deus é uma vida onde nós vamos viver coisas extraordinárias, mas vai ser exigido muito de cada um de nós. A Bíblia é um conjunto de direções, de mandamentos, de ensinamentos, repita comigo, que se completam. Eles não se compensam. Não existe porque eu estou fazendo isso, eu não preciso fazer aquilo. Se completa. E por muitos não levarem isso a sério, acabam agarrando aquilo que é do interesse, acabam agarrando aquilo que brilha aos olhos, e acabam deixando muitas coisas de lado.
E aí que entra os erros, os pecados, as mentiras, o engano. João 19, versículo 10. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti, repita comigo, é culpado de um pecado. O que está escrito ali? Jesus deixou muito claro: Pilatos, querido, você não é o bonzão. Você tem autoridade porque foi dado de cima. Porque se não tivesse sido dado, nunca que ele poderia ter tido controle sobre Jesus. E por que Jesus passou por aquilo? Porque ele tinha senso de propósito, era necessário, tinha um porquê, não foi algo à toa, e por isso ele se submeteu àquela realidade. Mas perceba, um pecado maior foi cometido por aquele que me entregou. Pilatos não conhecia Jesus. Judas caminhou com Jesus, comeu com Jesus, Judas presenciou os milagres, Judas ouviu pregações até não querer mais, Judas conheceu de perto o caráter, o amor e a bondade de Cristo. E mesmo assim, ele teve essa atitude infeliz. E o pecado dele foi considerado muito pior por conta disso. No livro de Romanos 8, 28, diz que todas as coisas o quê? Acho que depois de tantas vezes que o bispo perguntou, vocês aprenderam, né? Foi na marra. Todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não. Para o bem daqueles que, na linguagem da fé, repita comigo, na linguagem da fé, o amor é obediência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem. Se você não obedece, esquece, não tente se convencer do contrário. Se aquilo que você deseja, as respostas que você precisa, não tem fundamento bíblico, não acredite em mentiras. Como pessoas que nós já presenciamos, se envolvendo muitas vezes em relacionamento extraconjugal, e a pessoa acabou se apaixonando pela outra pessoa. E aí ela decide abandonar o marido para ficar nesse novo relacionamento. E ainda coloca Deus na história. Em nome de Jesus, eu creio que já deu tudo certo. E aí? Será que vai dar certo? A pessoa que quer prosperar por intermédio do engano, da maracutaia, passando pessoas para trás, manipulando valores, brincando com pessoas. Eu creio que eu vou prosperar e eu vou vender como nunca. Vai vender como nunca e vai terminar com nada. Tem como acreditar numa mentira como essa? Não tem como. Só que essas são fantasias que nós tentamos criar para nos convencer de que nós vamos viver uma história diferente. Nenhum dos poderosos, 1 Coríntios 2, versículo 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Na Almeida diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aqui essa passagem está falando a respeito de Herodes, de Pilatos, dos príncipes. Esses homens não conheciam o Senhor, e por não ter o entendimento, eles fizeram aquilo. Porque se tivesse o entendimento, se conhecesse quem foi Cristo, aquilo nunca teria acontecido. Mas Judas o conhecia, sabia quem ele era, o que ele fazia, quais eram as intenções e motivações do coração de Jesus, e mesmo assim, cometeu o erro. A partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, voltar ao estado anterior não é uma opção. Voltar a fazer as mesmas coisas não é uma opção. E Deus, Ele é longânimo,
Ele é muito bom. Quando eu penso em Deus, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu pai. Como? Vitor, 1, 2, 2,5, 2,75, 2,99. Deus Ele vai muitas vezes postergando. Por quê? Porque Ele não quer ver a sua queda. Ele não quer ver a sua dor. E mesmo com tamanha longanimidade, inclusive do meu pai, tinha vezes que não tinha jeito, eu apanhava. Eu te avisei, vai apanhar. E tudo você precisa entender que cada resposta que você dá é uma marca que é algo que é construído, é algo que permanece. Não é algo que é vazio, sem retorno. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu vou me abrir com vocês aqui. Meu pai foi muito paciente, minha mãe também. Mas quando eu era novo, não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu acho que eu deveria ter... Quantos anos você tem? Quanto? Eu acho que era um pouco mais novo do que você. Eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos. Eu já cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe. Não fala com estranhos, se mentir vai apanhar, não pode roubar nada. Eu já cresci ouvindo tudo, eu ouvi. E uma determinada oportunidade, eu fui inventar de pegar dinheiro da minha mãe sem avisá-la. Eu roubei minha mãe. Roubei ela. Não falo com orgulho, eu estou rindo, mas... eu apanhei muito naquele dia. Naquele momento. Acho que essa foi a vez que eu mais apanhei na minha vida. Por quê? Porque o meu pai já tinha me ensinado. Ele já tinha me orientado. E para piorar, quando ele veio falar, Vitor, você pegou? O que eu falei? Aí só piorou. Aí eu comecei a cometer o pecado maior. E aí ele falou, Vitor, eu vou te dar mais uma chance. Você pegou? O que eu falei? E aí acharam o dinheiro. Não pegou? Agora você vai ver. Eu lembro que foi um momento assim... foi uma tortura. Pensa no negócio tenso. Meu pai já tinha aquele porte que ele tem hoje, naquele tempo, só que eu era menor. Então imagina. Só que antes disso, os meus erros de criança, mesmo que eu tenha sido corrigido, eu não fui corrigido com o mesmo rigor que naquela oportunidade. Naquela oportunidade foi diferente, porque já tinham se passado, mesmo jovem, já tinham se passado muitos anos de ensinamento. Quando o bispo fala que a cada oportunidade que ele tem, ele prega, não é brincadeira. Escuta o que eu estou te falando. A gente pode sair para caminhar, para andar de bicicleta, e ele começa a pregar. A gente pode ir na farmácia, ele começa a pregar. A gente pode estar fazendo qualquer coisa, ele fala, para aí, vamos pregar. Vamos conversar, vou ensinar a palavra. Então eu já tinha recebido muito. E Judas, ele recebeu o muito do Senhor. E por isso o pecado dele foi considerado muito maior. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Você vai ser julgado com mais rigor do que as pessoas que estão lá fora. Eu e todos aqueles que receberam óleo na cabeça, vamos ser julgados com maior rigor do que você. O teu erro vai promover um tipo de consequência, o meu erro vai promover um tipo de consequência pior. O que você falar vai promover um tipo de resultado, o que eu falar
vai promover um resultado pior. Cada precipitação sua vai ter um preço. A nossa precipitação vai ter um preço muito maior. E sabe o que eu vejo dia após dia? Não que não deva fazer, porque tudo tem que se basear na palavra. Mas hoje, a cada dia que passa, as pessoas não têm, as pessoas lá de fora, se envolvido cada vez mais com a palavra, vendendo muitas vezes cursos, treinamentos com base na palavra. Querido, está se aprofundando na palavra. Essas pessoas estão aumentando a responsabilidade delas. Porque chegar no curso, no treinamento e falar da palavra, querido, vai ter um preço alto. Se tiver tudo certo, amém, não tem problema. Então, à medida que você aprende, a responsabilidade vai aumentando. Ah, então eu não vou ouvir mais. Aí que você se engana. Porque a consequência, o resultado negativo, sempre vai existir. Se você passa por um radar, mas você não sabia que tinha um radar lá, isso muda o fato, que se você tiver 70, 80 por hora, a multa vai chegar? Não muda o fato. Então, independente da prática, da conduta, os resultados vão chegar. Seja você consciente ou não. Então, não muda nada. Só que as pessoas, elas fogem muitas vezes de ouvir aquilo que é necessário. Eu estava compartilhando aqui em uma outra reunião, que durante os 52 dias, a Juscelia está aqui, ela está de testemunha. Uma família apareceu, uma família que eu não conhecia, foi a primeira vez que eles vieram à igreja. Eles não eram moradores de rua, mas pareciam moradores de rua. Um caos, a cara do sofrimento, da miséria. Era um casal e 3 crianças, a mais velha acho que tinha uns 4 anos no máximo. E eu abordei eles, isso era 7h10, faltava 20 minutos para começar o culto. E eu perguntei o nome deles, e eles já disseram, você poderia nos ajudar? Nós não temos onde dormir, nós saímos da cidade onde nós estávamos, nós vamos ter que dormir com as crianças na rua, e aquilo me partiu o coração. Pensa em criancinhas bonitinhas, e elas ficavam assim, ó, estamos com fome, estou com fome, me partiu o coração. Só que a verdadeira ajuda não está ligada a bens materiais nem a alimento. Então eu parei para conversar com eles, lembrando que faltava 20 minutos para começar o culto, então eu teria o que com eles? 15 minutos? 20 minutos? Eu não deixaria chegar tão em cima. E conforme eu fui falando, chegou o momento que o cara falou assim, ó, vai ajudar ou não vai? Eu confesso, eu vou usar a mesma expressão que eu usei em outra reunião, que o fruto do Espírito quase deu mau contato ali na hora. Ele ia desligar, sabe quando fica escuro, aí depois liga? Aí no escuro você... Ele deu mau contato, ele ameaçou. E aí eu fui firme com o rapaz, eu falei, a verdadeira ajuda é o que eu estou parando para fazer com o Senhor agora. Se o Senhor não tem a capacidade de me ouvir por 10 minutos, então eu e nem ninguém pode te ajudar. Aí ele fez assim. E eu continuei. E no meio da conversa, a mulher mesmo soltou, que há perto de 2 meses, ela tinha abandonado o marido, pegado as crianças e se juntado com esse cara. O negócio só foi ficando melhor. E aí eu fui orientando, segundo a palavra, fui falando, o posicionamento está errado. Se não for reparado, esquece, vocês vão perder o tempo de vocês. Vai voltar essa miséria aqui daqui a pouco, eu te ajudo e acabou. E conforme eu fui falando, eu fui tocando no que eles estavam me apresentando, porque eu não posso deixar passar batido, senão vai ser cobrado de mim também. Ele voltou e disse de novo, mas você vai ajudar ou não vai? Aí eu falei, estou encerrando com vocês, me aguardem aqui, eu vou pegar, separei um valor meu, dei dinheiro para eles, tem uma testemunha aqui, só para não dormir na rua, só que porque as crianças eram de colo, eram muito pequenas, elas não conseguiriam caminhar até o hotel, então eles estavam levando, e não tinha como carregar o alimento.
Então só levaram o dinheiro. Aí eu disse, volta amanhã para pegar o alimento. Nem ficaram para o culto. Eu ajudei e foram embora. Você acha que eles voltaram no dia seguinte? Por quê? Não queriam ouvir. E era por amor. Era por amor. Porque em nenhum momento, eu só fui firme quando ele foi desrespeitoso. Mas em nenhum momento eu fui mal. Em nenhum momento eu fui frio. E isso, no livro de Atos, no capítulo 24, tem uma passagem que fala sobre isso. Paulo, no meio daquelas turbulências dele, ele teve audiência com um governador chamado Félix. E Félix gostava de ouvir o que Paulo tinha a dizer do reino, da palavra e tal. Quando Paulo, e lá está escrito assim, entrou na vida reta, quando Paulo entrou no juízo final e no domínio próprio, Félix fez assim, não, chega, bota ele na prisão. Por quê? Confrontou. As pessoas fogem do confronto, só que o confronto, repita comigo, o confronto é uma expressão de amor. Esse tipo de confronto da pessoa que quer o seu bem é uma expressão de amor. Não é para pôr um peso maior, porque o verdadeiro peso está ligado às consequências da prática do pecado, do erro, o peso está nisso. Quando uma pessoa chega e você fala, não pode, não deve, não faça, é errado, ela não está pesando você, ela está te amando, ela está cuidando de você. Palavras como de hoje, é a expressão pura de amor de Deus, sobre a vida de cada um de vocês, porque a vida não é brincadeira, as consequências vão chegar. Existem pessoas que têm pagado para ver, mas não pague para ver, porque nós muitas vezes entendemos como esse momento não sendo um momento tão ruim, que talvez as consequências não são tão drásticas. Não, é porque Deus está segurando, Ele está esperando, Ele quer que você entenda, porque Deus na condição de pai, quando Ele tem que corrigir o filho, por mais necessário que seja, também é doloroso. Cada vez que meu pai e minha mãe me batiam, eu via na cara dele que eles não queriam fazer aquilo. Cada castigo, ficar sem poder sair, não poder fazer absolutamente nada, eu via a dor na cara deles. E à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo um discernimento maior disso. À medida que nós chegamos muitas vezes, e muitos de vocês, por detectarmos algumas coisas e dizemos, não faça, não é bom para você, muitas vezes não gostam, fecham, fazem bico, não gostam de ouvir, mas é por amor, é o cuidado, é o zelo. Isaías 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha como está na Almeida, mas as vossas iniquidades, repita comigo, iniquidades. O que é uma iniquidade? O que é uma iniquidade? O que é uma iniquidade? É um passarinho? É o praticante do pecado de forma consciente. Aqui Isaías estava fazendo uma advertência, que Deus não está respondendo, não é porque ele perdeu o poder, não é porque ele está surdo, mas é porque as suas iniquidades, o pecado tem te afastado daquilo que você mais deseja viver. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Na mensagem diz assim, não há nada de errado com Deus. Repita comigo, o erro está em nós. A vida torta de vocês foi o que separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Isaías queria deixar muito claro que o que estava acontecendo ali, não era um problema por parte do Senhor,
mas eram consequências ligadas às práticas que o povo de Israel estava tendo. Muitas vezes nós nos queixamos, por que ainda não aconteceu, por que não deu certo? Vai rever o seu comportamento, vai buscar onde você tem falhado, vai buscar os seus pecados, porque muitas vezes, por não conhecerem Deus de verdade, criam Deus conforme aquilo que é conveniente. Então, o que para mim não é problema, então para Deus não vai ser. Mas nós já ouvimos essa frase muitas vezes. Repita comigo: pequeno não é insignificante. Pequeno não é insignificante. O que nós tratamos como algo desprezível, Deus não está desprezando, muito pelo contrário, está sendo aquele muro que está te impedindo de viver uma glória maior, está sendo aquele obstáculo para você viver a vida que você deseja viver, é o que está te afastando daquela vida extraordinária que Deus tem prometido para cada um de nós. Os filhos de Eli, 1 Samuel 2, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava, repita comigo, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Eles tinham óleo na cabeça, mas esses homens não tiveram temor. Eles eram sacerdotes, mas tratados como ímpios, por conta do alto nível de consciência que esses homens tinham, porque conheciam a palavra, sabiam o que estava escrito. Então a prática deles era repugnante diante do Senhor. E para quem sabe, para quem já meditou nessa passagem, na história da descendência, ou melhor, dos antecessores de Eli, o Senhor havia prometido que a descendência, essa família, permaneceria para sempre como sacerdotes no tempo do Senhor. Só que por conta desse posicionamento, o Senhor voltou atrás na decisão. Desse jeito não vai dar. Aqui nós vemos homens que estavam brincando com o espiritual. E isso é um alerta, principalmente, para pessoas como nós que estamos aqui. Eu não posso, em sã consciência, dizer para você, faça algo, e eu estou fazendo algo diferente. Eu não posso falar para você, tenha temor, e eu não tenho um pingo de temor. Eu não posso falar para você que o teu particular define a sua vida privada, se o meu particular é uma bagunça, não existe temor. Na frente de vocês eu sou um, mas na particularidade eu sou outro completamente diferente. Eu não posso falar para vocês, faça algo espiritual, se nem eu tenho levado a sério. E nós vemos pessoas que literalmente estavam cauterizadas, faziam sem o menor respeito, tinham esse comportamento sem o menor peso na consciência. O pecado desses jovens, presta bastante atenção, repita comigo, era muito grande à vista do Senhor, porque sabiam demais, tinham recebido demais, eles tinham tido experiência já, eles conheciam o que estava escrito, o pai era profeta, mas por conta do posicionamento, o pecado foi considerado muito grande à vista do Senhor, pois estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles não honravam as coisas espirituais, existia um relaxo. E o que a palavra do Senhor diz sobre aquele que faz a obra dele relaxadamente? Esse é considerado maldito. Está escrito. Só que aí que está. Talvez muitos, a grande maioria, ou todos, não tenham chamado para estar aqui no altar, mas todos foram enviados para pregar o Evangelho. O ID é para todo mundo. Então o mesmo relaxo lá fora pode trazer consequências. O mesmo relaxo lá fora pode trazer algo, uma tragédia, que você não desejava, que você não esperava. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. A todo Israel e aqueles
que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Aí é para acabar. É o desvio e vai lá. Relações sexuais com todas as mulheres. Aqui nós vemos pessoas conscientes do erro, mas ignorando os ensinamentos. E todas as vezes, entenda, eu posso ignorar as direções, repita comigo, eu posso ignorar as direções, mas eu não vou poder ignorar o quê? As consequências, os resultados. Não vai ter como. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam, em outras traduções diz, que seriam sacerdotes diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei, vamos juntos, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com desprezo. Conhecer a Jesus não é só um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. O conhecimento te coloca numa posição de responsabilidade muito maior. Quando você sabe, você deixa de ser inocente. Quem aqui tem filho grande e tem filho pequeno? Você corrige, você ensina a todos, mas as consequências do erro de cada um não é diferente? Se o pequenininho erra, você não lida com ele de uma forma? Se o grande erra, o lidar é diferente. A maturidade na fé, quanto mais você amadurece, é exatamente o mesmo que acontece. Você não pode deslizar. Poxa, mas todo mundo peca. Sim, todo mundo peca. Somos pecadores. Mas é aquele pecado que você não tinha a intenção de cometer. Quando você peca consciente, aí a conversa é completamente diferente. Mentirinha, manipulações, assistir aquilo que eu não devo assistir, alimentar aquilo que eu não devo alimentar, ficar de conversas com quem eu não devo ficar de conversas. Literalmente, tudo que é repugnante ao Senhor tem que se tornar repugnante a você. Tem que se tornar. Você tem que ter nojo da prática. Porque se você não tiver, vai começar a crescer algo dentro de você que não deveria estar crescendo. Até que chega um momento que você perde o controle. Cauterizou, acabou. Mas dá um trabalhão para voltar. Mas dá um trabalhão para voltar, para cair a ficha. Depois que cauteriza, depois que já não incomoda, sabe o peso na consciência? Ele é bom. Por quê? É um alerta. É o famoso, sabe o pi, 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 do carro? É isso daí. O Senhor está avisando, está avisando. Quando a consciência já não pesa mais, aí é porque o negócio vai dar ruim. O negócio vai dar péssimo. Vai ser terrível. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de vencer todas aquelas batalhas que no seu particular você não tinha vencido. Hoje se abre um portal para você abandonar a mentira de uma vez por todas, para você se tornar uma pessoa honesta profissionalmente falando, para você parar com adultério, com pornografia, com imoralidades. Hoje se abre um portal para você se tornar o ser humano do mais alto nível, alguém que você nunca foi. Porque com a palavra vem a unção. O que seria a unção? É tipo um turbo do Espírito Santo, para você conseguir ir mais rápido no lugar que você deseja. É uma força acima do normal. É uma capacidade ampliada. Você tem unção para vencer. Porque eu sei que o diabo tem feito muitos de escravos, e aí ele usa isso contra você ainda depois. Quando você vai orar, ele vai falar: querido, você não tem autoridade. Na hora da oração, naquele momento que você está ouvindo o que é importante, ou falando com o Senhor, ele vem lá e planta aquilo que te faz pesar a consciência. Eu vi, sabe aquelas conversas que você estava tendo com a fulana de tal?
O Senhor também viu, Ele não vai te ouvir. Sabe aquele videozinho lá que você acessou? Sabe aquelas fotos no Instagram? Talvez não é a pornografia em si, mas sabe aquela foto que você está lá assim, né? Ó. Aí passou algo rápido, você faz assim, ó. Sabe aquela mentira que você contou? Eu vi, eu estava lá, Deus também estava. E aí Ele vai nos anulando, espiritualmente falando. Que aí você já não tem força para orar, você não consegue se posicionar, muitos acabam desistindo de si mesmo, acabam desacreditando de si mesmo, porque já fizeram aquele voto de crescimento, aquele acordo consigo mesmo, mas sempre fracassavam, e a sua própria palavra perdeu credibilidade para si, então você deixa de lutar, você deixa de acreditar, você deixa de fazer. Mas essas são as ciladas, armadilhas que o mal prepara para te roubar da presença de Deus. Você pode ter errado, você pode ter cometido pecados maiores, grandes, você pode ter pisado na bola até o dia de hoje, mas a partir do momento que você toma a decisão de fazer diferente, o mal não pode usar isso contra você, é uma mentira, ele não pode jogar na tua cara, ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre a sua vida, então você não pode aceitar. O que foi? Repita comigo, o que foi? Foi. E quando ele vier jogar na tua cara, sabe o que você vai fazer? Fiz, errei, não erro mais, nova criatura. Menti, roubei. Não tive caráter até um determinado momento da minha vida? Não tive, mas hoje é diferente. Senão ele te faz se sentir um lixo, sujo, imundo. Ele te faz se sentir indigno das bênçãos do Senhor. E ele trabalha para te roubar, te tornar escravo dessas emoções, desses pensamentos. Por isso você não pode dar arma para ele. Por isso você não pode alimentar a coisa errada. Você tem que andar de uma forma irrepreensível. Não posso, repita comigo, não posso, não faço. De novo, não posso, não faço. Senão isso se volta contra você. Mas eu não consigo parar, pede ajuda. Ah, mas eu tenho vergonha. Rompe com a vergonha. Rompe com isso, quebra o orgulho. Poxa, mas eu não sei para quem eu falo. Procura qualquer um dos líderes. Ah, mas eu tenho vergonha de expor. Não importa, exponha, põe para fora, vença, rompa. Porque o diabo ele te faz se sentir sujo, sabe por quê? Eu vou falar uma frase aqui, até para quebrar o gelo, para não ficar pesado. Como que eu vou dizer essa frase? Eu quero descer do altar para falar ela. Ó, vocês vão entender. O que é para quem está cagado? O que é um peidinho para quem está cagado? Então é dessa forma que ele tenta incutir isso dentro de você. Você já está no erro, continua no erro. Não! Essa não é a receita não, não cai nessa não. Não se suja mais não, vai se limpar, vai tomar banho, vai se purificar, troca as vestes, muda o seu comportamento. A grande maioria não vence as batalhas porque é roubado justamente na autoridade, querido. Se não tem autoridade, não tem batalha, você perde. Não tem como. Entenda que a autoridade é a base para você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Se você não é uma autoridade profissional, você não vai prosperar. Se você não é uma autoridade na tua casa, diante dos seus filhos, você não vai construir uma grande família. Se você não é uma autoridade no mundo espiritual, entenda que a autoridade não é quem prega. A autoridade, repita comigo, a autoridade é quem vive. Se você vive a palavra, você se torna uma autoridade. Se você coloca em prática, você tem o poder de dizer, sai, caia por terra, na minha vida você não toca. Hebreus 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento.
pois para si mesmos estão crucificando de novo, repita comigo, crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Isso é um alerta. Essa mensagem tem um caráter de urgência. Brechas precisam ser fechadas. Reparos precisam ser feitos. E não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. É para agora. E assim, a pior coisa que você pode fazer, por exemplo, você vai no médico, você está com um tipo de problema, e quando o médico pede para você relatar o que está acontecendo, você maqueia o negócio. Maquiou, ele vai tratar a coisa errada, não vai resolver o que precisa ser resolvido. Quantos e quantos tiveram a oportunidade, até tiveram a coragem de procurar para pedir ajuda, mas na hora que era para ter falado com sinceridade, com verdade, o que fizeram? Maquiaram, esconderam, adaptaram, manipularam as informações. Então você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, e abandonar o que precisa ser abandonado. Até porque a Bíblia, dentro dela, existem promessas para todas as áreas da nossa vida. Quer prosperar? Ninguém vai prosperar em cima de mentiras. E mesmo que prospere, é terreno escorregadio, vai cair em qualquer momento. A vida tem promessas para longevidade, terminar bem, terminar mais bonito. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Eu não vou lembrar de cabeça onde está essa passagem, mas eu meditei nela. Das mulheres que foram ficando mais bonitas. Mulheres, vocês aí com colágeno, Espírito Santo muito melhor. Tem promessas de cura, restauração, restituição, mas tudo isso, entenda a minha colocação, é secundário. A salvação é o nosso maior foco. E com esse tipo de conduta, não tente se convencer que existe salvação. É assim, tem gente que vai falar, se eu me arrepender na última hora. Tá, como que você vai saber que é a última hora? É o famoso prova surpresa. Tem prova. Se você não estava preparado. Hoje nós abrimos um jejum ao meio-dia. E sabe qual que é o nosso principal foco? Salvação. Salvação. Você não tem pessoas na tua família, na tua casa, que você gostaria que fossem salvas? Você não tem pessoas que você ama, que você daria tudo para que ela tivesse aí do seu lado, temendo ao Senhor, abandonando os maus caminhos? Só que na prática, muitas vezes, nós vemos pessoas colocando força para a prosperidade, mas não colocam tanta força para essa área. E não pode ser isso. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se... Acabou. Você vai rico, dirigindo uma Ferrari, morando numa mansão para o inferno. E aí, que valor tem? Absolutamente nada. Nenhum. Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Esse povo havia vivido muitos milagres e maravilhas, mas escolheram trocar o Senhor por um bezerro de ouro. Perceba, esse povo foi tirado do Egito, da escravidão. Eles tiveram a oportunidade de serem conduzidos por uma nuvem, protegendo eles durante o dia, e uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Eles tiveram maná, o Senhor enviou um anjo junto com eles. Então, o tempo todo, era o amor de Deus, o tempo todo o Senhor cuidando. E mesmo assim, abandonaram e quiseram fazer do próprio jeito. O que você tem trocado? Você tem trocado Jesus por alguma coisa ou por alguém? Porque, olha, a gente é bom para falar do Judas, viu? A gente é bom.
mas a moedinha foi o que ele recebeu. Quantas vezes nós não trocamos o Senhor por coisas fúteis, perecíveis, extremamente desnecessárias? Porque do meu ponto de vista, tudo comparado a Deus se torna desnecessário. Quantas vezes nós preferimos estar em outros lugares do que estar na presença dEle? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de orar, mas eu preferi ficar lá 4, 5 horas assistindo televisão? Quantas vezes eu tive a oportunidade de me lançar no Senhor de corpo, alma e espírito, mas eu me lancei a outra coisa de corpo, alma e espírito? O que tem ocupado o primeiro lugar na tua vida? O que realmente tem sido uma prioridade? Normalmente, as nossas prioridades estão ligadas a elas, tudo aquilo que nós desmarcamos ou marcamos. O que é importante para você desmarca tudo, mas o teu compromisso você fica. Você não muda. Uma pessoa ainda, ela não está aqui, ela veio durante o dia. Ela fez um voto com o Senhor. Ela estabeleceu um tempo onde ela se comprometeu a fazer algumas coisas. O que é amanhã? Feriado. Apareceu uma mega promoção de uma viagem top para ela, maravilhosa, com o preço lá embaixo, a família dela estava louca para ir. Sabe qual foi o posicionamento dela? Eu me comprometi com o Senhor, eu não vou. É radicalismo? Depende da sua fé. Depende do que você acredita, depende da sua prioridade. Por exemplo, você falar para alguém que gosta de treinar, quer ver? Ô Japa, para você estar na academia 5, 6, talvez 7 vezes por semana, é radicalismo? Ou é normal? Normal. Talvez para muitos aqui é loucura. Está doido treinar esse tanto? Espiritualmente falando, para muitos, existem posicionamentos que são radicais. Mas para outro, está dentro da normalidade, está dentro daquilo que ela acredita. E olha como é a questão de sensatez, né? Quem aqui gosta de comprar? Não estou falando consumista, mas quem gosta de ter o prazer de comprar de vez em quando? Levanta as mãos, por favor. Ó, todo mundo. Todo mundo gosta de comprar alguma coisa. Já reparou que toda vez que aparece aquela bendita promoção linda, maravilhosa, aí você fica com aquela neura. Aí eu vou comprar. Dá coceira, o bolso, a carteira ganha vida, a mulher já começa a ir atrás do marido. Amor, vamos ter uma grande noite, depois eu quero conversar. Aí você vai lá e aproveita a promoção. Aí o que aparece depois? Uma outra promoção de um produto ainda mais legal do que aquele que você viu. Então, oportunidades de viagem, de compras, de momentos assim, sempre vão aparecer. Mas existem coisas que permanecem na sua vida. Tem coisas que você faz a viagem, você volta, acabou. Você compra algo, você usa determinado tempo, vai estragar. Mas alcançar o coração de Deus, esse permanece para sempre. O que você lembra de Maria? Marta e Maria? Marta. O que foi falado a respeito de Maria? Maria, o que ela escolheu a boa coisa. Disso, dela, não poderá ser. Esse é o ponto-chave. Quando você escolhe a boa coisa, o que realmente tem relevância, de você não vai ser retirado. Escute o que eu tenho para te dizer neste momento. Existem atitudes que são mais poderosas que orações. E olha que oração tem poder, hein? Mas tem atitude que tem uma função de uma oração na sua vida. Quando você tem a oportunidade de fazer algo que você não faz, você está destravando muita coisa. E você não tem nem noção disso.
Quando você tem a oportunidade de priorizar algumas coisas e você prioriza a coisa certa, é como se fosse uma oração com ações que você está fazendo naquele momento. Você está construindo um grande futuro. E esse é o tipo de investimento que você sempre vai ter um retorno. Esse é o tipo de investimento que não é perdido nunca, jamais. E aqui nós vemos um povo que acabou pisando na bola, priorizando a coisa errada. 2 Reis 17, 21. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou, repita comigo, a cometer um grande pecado. Jeroboão tinha conhecimento da palavra. Ele sabia quem era o Senhor. E mesmo assim, ele induziu esse povo a cometer um pecado grave. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria. Sabe o que Jeroboão fez? Construiu 2 bezerros de ouro também. Mesma coisa. 2 bezerros, ele levantou esses bezerros para que o povo adorasse. Por quê? Por conta de questões políticas. Por conta da movimentação do povo dele, ele tinha medo que o povo fosse a outro lugar buscar o Senhor e isso enfraquecesse o reinado dele. E aí o que ele fez? Não, adorem aqui, esses são os seus ídolos, seus deuses. Esse é o Deus que literalmente vocês devem buscar. Cometeu um grande pecado. Conhecia. E qual que foi a consequência? Onde eles foram parar? Volta o versículo, por favor. O versículo exílio. Lê ali no final, ó, repita comigo, exílio. Exílio. E Deus tem falado, Ele tem chamado, Ele tem um novo nível para você, e você precisa se libertar de tudo aquilo que até hoje te acorrentou. Tem um versículo que ele não estava no sermão, mas eu separei, porque o dia que eu tive o conhecimento desse versículo, é assim, eu posso não lembrar muitos versículos, esse aqui eu nunca vou esquecer. Não projeta para eles ainda. Vocês sabem o que está escrito no livro de Provérbios 29, versículo 1? Alguém sabe? Levanta as mãos. Eu sei. Mas vocês vão saber hoje também. Projeta para eles, por favor. Vocês podem ler para mim, por favor? Vou deixar mais claro para vocês. O homem que é corrigido, muitas vezes, e não muda, seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Olha, meu pai falava assim, ó, não me deixe chegar na segunda vez. Existem situações que chegar na segunda vez pode trazer consequências terríveis. Vitor, é uma vez só. Falei, Vitor, não parou? Eu me recordo de uma vez, pergunta para minha avó, a dona Dirce, gosta de uma história, dona Dirce é uma lenda. Ô vó, se você for ver esse culto depois, um beijo. O meu pai, óbvio, sempre teve muito zelo com a igreja. Gente, eu fui uma criança abençoada, viu? Fui, abençoada. Vou contar algo que eu demorei para contar para o meu pai, mas eu vou contar para vocês. Rapidinho, mas é segredo. Quando tinha culto aqui na igreja, sabe o que eu adorava fazer? Sabe ali o negócio de lustre que tem ali do lado? Antigamente era a antiga Mazote, eu acho que chamava.
negócio de imóveis. Ali naquele estacionamento, eu adorava jogar bola no dia de culto. Eu adorava. E a gente vinha tudo preparado, vinha fardado. Você via os meninos da escolinha, eu falei, nossa, short, chuteira e camisetinha de futebol? É. E todas as vezes que eu ia eu ia vir para a igreja, meu pai falava, se você desrespeitar o templo, se você correr dentro da igreja, se fizer qualquer coisa que desonre esse lugar. E aí, o que o inteligente fez? Correu para todo lado da igreja. Aí depois fui jogar bola ainda. E meu pai falou assim para mim, eu te avisei. Só falou isso. Gente, não passava... Eu não posso falar. Eu sei que vocês estão falando. Mas me deu uma dor de barriga. Que ali eu já vi. Eu falei, a vaca foi pro brejo. Eu vou ter a vigília da madrugada apanhando hoje. Vou passar a madrugada em claro. E aí, minha avó estava junto. E a minha avó veio fazendo um meio de campo ali para mim com meu pai. Não, Ju, o menino é bonzinho. Vó é incrível, né? Vó te estraga e te engorda. Vó é um negócio terrível. Mas é uma benção. Não, Ju, não faz. Não faz. Ele errou, mas não, ele é um menino bonzinho e tal. E aí a gente morava no apartamento, precisava subir de escada. E aí meu pai, segundo meu pai e minha avó, eu era pequenininho, bundudinho, meio gordinho. Aí subia com aquela dificuldade, sabe? E no meio da escada, eu olhei para o meu pai e falei assim, ô pai, segundo a minha avó, eu nem lembro, vai ser uma ou duas? Perguntando assentada. No dia, eu não sei ao certo se foram 1, 2 ou 20. Não sei mesmo. Meu pai fala que acha que ele não bateu, mas eu acho difícil ele não ter me batido. Porque o meu pai, ele dificilmente volta atrás na sua palavra. E existe um outro pai que também não volta atrás na sua palavra. Ele fala, ele corrige, ele ensina. E por amor. Se coloquem de pé todos, por favor. A partir do momento que você está em um ministério como esse, tudo que nós fazemos envolve palavra. Pode reparar. Pode ser uma oração, uma intercessão, vai sair alguma palavra antes. A nossa oração é palavra. O nosso programa é palavra. Os nossos jejuns são palavra. Tudo que a gente faz é palavra. Se for na escolinha tem palavra. Como que chama a nossa lanchonete? Não é a de São Paulo que chama café com palavra, né? Mas tem palavra lá também. Em todos os lugares. Então nós estamos recebendo demais. Tem muita informação. Mesmo que talvez você não se sinta seguro para aconselhar alguém, você sabe que para você tem muita informação. Talvez você não saiba explicar para alguém, mas você tem consciência do que você deve, do que você não deve, do que você pode, do que você não pode. Não brinque com isso. Não pague para ver. Essa noite não é para ser uma noite que é para você sair pesado, muito pelo contrário, é para você sair leve. É para você sair com uns 250 quilos a menos. Porque o mesmo Deus que te corrige, é o mesmo Deus que tira o fardo, tira o peso. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, aflitos, abatidos, e eu vos aliviarei.
todas as vezes que eu era corrigido, depois da correção, o meu pai, ele me chamava, e ele falava assim, ó, dói mais no papai do que em você. Dava vontade de responder, fala isso pra minha bunda. Mas hoje eu entendo. Deus faz, só que depois de tudo, é o mesmo Deus que fala aqui, ó, vem cá, filho. Era isso que meu pai fazia. Me dava um beijo, um abraço e falava, papai te ama. E daquele dia em diante, comigo, com meu pai, é como se eu não tivesse errado. Com Deus, é a mesma coisa. Quando você se arrepende, não é remorso, arrependimento. Quando você abandona os maus caminhos, de fato, Deus fala, ó, pode vir, eu te amo. Deus ama você. Não dê ferramentas para que o diabo use isso contra você. Deus, ele trabalha para te dar ferramentas de construção. Os nossos erros se tornam ferramentas de destruição nas mãos do diabo. Não faça isso. Já parou para pensar que, como na primeira leitura que nós fizemos, a respeito de Davi, o que está faltando para você vencer esses 3 anos, 4, 5, 10 anos consecutivos de dor, sofrimento, é só abandonar, corrigir algo, reparar algo. É só você limpou ali, acabou. Porque depois que foi feito todo o acerto, acabou, voltou ao que deveria ser. Eu sei que não é fácil, mas por isso nós temos graça. Se fosse fácil vencer vícios, não existiriam viciados. Se fosse fácil quebrar hábitos, não existiriam hábitos nocivos. Mas você tem um Deus que te capacita para isso, te fortalece para isso. Um Deus te conduz para isso. Com aquilo que você tem, Deus pode te dar vitória. 1 Samuel, seja com muitos ou com poucos, nada pode impedir o Senhor de salvar. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. No mundo tereis aflições, alegrem-se, eu venci o mundo. O justo passará por muitas tribulações, mas eu darei livramento de todas elas. Os gigantes, os problemas virão, eu estarei com você, não te abandonarei. Existe uma passagem que diz assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então você tem poder para vencer absolutamente tudo. Você tem poder para parar de mentir, você tem poder para abandonar absolutamente tudo, você tem poder para corrigir absolutamente tudo. Eu teria muita leitura para fazer, mas o sentido da mensagem, creio eu, que já foi transferido. Mas tem uma parte aqui na história de Daniel, se recordam quando o rei Belsazar pegou as taças e começou a usar de forma indevida? Isso trouxe consequências terríveis para ele. Se recordam dessa passagem? Da mãozinha? O que estava escrito? Mene, mene, tekel. Foste pesado na balança, encontrado em? O zelo para com as coisas espirituais tem que te consumir. E a começar por vocês. Como assim? Olha aí nos braços das cadeiras. Vai ter braço que você vai encontrar aí que vai estar destruído. Esse plástico aí, eu não sei nem o que é esse material, mas é duro pra caramba. Para você quebrar, você tem que colocar muita força. Você tem que querer estragar o negócio. Depois, se você tiver oportunidade, levanta a poltrona para você ver. Quer ver? Se você tiver como
fazer isso, levanta a poltrona. Quem achar chiclete colado embaixo ou marca, porque a gente tentou tirar, levanta as mãos, por favor. Achou aqui chiclete? O pastor está falando que há cerca de uns 20 dias atrás, ele trocou os bracinhos, por isso que vai estar arrumado agora. Mas chiclete na casa do Senhor. Quantas e quantas vezes? Copo, papel de chiclete, chiclete enroladinho, que o cidadão ainda teve capacidade, parece que ele fez assim, ó. E deixou no chão. Dependendo do tipo de postura que você tiver na casa do Senhor, a conduta vai ser considerada mais reprovável do que qualquer mentira que você contar lá fora. Porque aqui o lugar é santo. Tudo é santo. O copo que a gente usa é santo. A poltrona é santa. O teclado é santo. Os instrumentos são santos. O ar-condicionado. Não é de qualquer jeito. Eu não faço de qualquer maneira. Tem pessoas que não têm o menor zelo, não têm o menor cuidado. Banheiro, por exemplo. Dá uma segurada. Tem coisa que não dá. Você quer ver a que ponto que chega? Sabe que tipo de caso nós já tivemos que lidar aqui na igreja? Isso já faz um tempo, mas já aconteceu? De pessoas que estavam fazendo xixi em cima da tampa fechada, escorrendo para os lados, para cair no chão. Estou errado ou é verdade? Já tiveram momentos da gente olhar no banheiro, e não é o xixi que respingou ali e caiu um pouco para fora, porque não tinha nada na privada, mas o chão estava amarelo. Tudo que existe neste lugar é muito santo. É santo, 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 é do Senhor. É comprado com dinheiro santo. É feito de forma santa. Então hoje, vocês que estão ouvindo, vocês têm uma missão, vocês têm que nos ajudar. Porque daqui, nós somos poucos. Vocês estão em quantos? Se você vê que tem algo acontecendo aí do teu lado, não tem medo não, não faça isso. Porque o que acontece? Se ele faz, ele vai sofrer a consequência? Vai. Porque quebrou um bracinho? Vai. Porque você viu e não fez nada, você vai sofrer a consequência? Talvez até pior. Passou, viu que tem algo? Pega você, se não pegaram, nos ajude. Porque tem coisas que a gente consegue identificar? Tem coisa que não dá. É muita gente passando pela igreja. Um culto, por exemplo, com 700, 800, 900 pessoas, como que tem o controle do que está acontecendo? Uma vigília, uma santa ceia, que a igreja está abarrotada, não tem como a gente ver, mas do seu lado, não estou falando que você tem que cuidar da igreja, olhe do lado, olhe do outro, já vai fazer uma diferença absurda, e esse zelo tem que te consumir, isso em todas as coisas, não simplesmente no templo, na tua casa. Quantos não têm usado aquilo que o Senhor te abençoou com desleixo? Tem usado o carro que Deus te abençoou para você ir nos lugares que você não deveria ir? O dinheiro que Deus te deu para você financiar coisas que não eram para ser financiadas? Quantos não pediram oportunidades de crescimento e depois que cresceu, começou a destinar aquele crescimento àquilo que não era devido? O celular que Deus te deu condições de você comprar, usando para ver coisa errada. Esse zelo tem que te consumir. E é nas pequenas coisas que nós somos treinados para a excelência. Escuta o que eu estou te falando. Se você compra a briga de Deus, Ele começa a comprar todas as suas. Sabe que nem eu citei Moisés no início da reunião? Foram criticar ele. Ele falou, opa! O meu servo Moisés? Não vão falar.
Miriam ficou leprosa por conta disso, tá? Só para você ter noção. Então você tem que ter um posicionamento muito, muito, muito correto, de acordo com aquilo que está escrito. Fechem os seus olhos, por favor. A ignorância não isenta uma pessoa da punição, mas o conhecimento pode agravar e muito as consequências. Todos nós pecamos, mas isso deve ser feito por acidente. Não volte a cometer os mesmos erros. Não caia nessa cilada. Não chega ao ponto do Senhor dizer: foste pesado na balança e você foi encontrado em falta. Não, você tem que trabalhar para ter crédito com Deus. Não se esqueçam do que eu disse ao longo dessa reunião. Existem atitudes que são mais poderosas do que orações. Um posicionamento correto, firme, convicto, carregado de fé. Querido, você vai chamar a atenção de Deus de uma forma extraordinária. E você não vai precisar muitas vezes dar um pio. Vá para águas mais profundas. Se lance no Senhor. Queira experiências novas com Ele. Experiências novas com Deus trazem experiências novas na vida. Uma coisa está ligada à outra. Quer viver uma experiência nova profissionalmente falando? Busque primeiro uma experiência nova para com Deus. Quer viver uma realidade diferente na tua família? Quer viver uma experiência nova, conhecer um sentimento novo? Busque Deus. Essa mensagem, eu vou dizer novamente, não é para te deixar mal, mas é para te dar forças para uma mudança. Porque se vocês não entenderam, Deus está falando claramente. 1, 2, 2,5, dá tempo, vamos filho, dá tempo, dá tempo. E mesmo que a mensagem de hoje não tenha servido para alguns, você não consegue aplicar em nada na sua vida, porque está tudo caminhando debaixo do temor, ela é um alerta para todos nós, inclusive para mim. Eu já saio dessa reunião com decisões tomadas, com muita sinceridade. Tem coisa que eu achei que eu estava caminhando para um nível, mas caiu minha ficha aqui durante a reunião. As pausas dramáticas que eu fiz aí, que eu fiquei sem falar, não foi à toa. Foi o Senhor falando, ó, aqui, aqui, aqui. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração com as suas palavras e pedisse perdão ao Senhor. Peça perdão por aquilo que você tenha falado, pensado, por cada posicionamento ou a falta de posicionamento. Peça perdão por cada erro, peça perdão por cada atitude precipitada, peça perdão por cada imaturidade, peça perdão se em algum momento você não priorizou o Senhor, mas você deveria ter priorizado. Peça perdão, fale, meu Deus, me perdoe pelas minhas imaturidades, pelos meus posicionamentos contrários à sua palavra, me perdoe, meu Deus, eu sei demais, então eu não posso viver como se eu fosse um inocente, porque eu não sou, eu aprendi demais, eu ouvi demais, eu tive experiência já, várias com o Senhor, eu não posso brincar com o sagrado, eu não posso brincar com a tua palavra, eu não posso brincar com aquilo que é espiritual, não, eu não posso brincar. Então aproveite essa oportunidade, porque existe uma porta aberta para o perdão. Deus quer perdoar, Ele quer liberar perdão, Ele quer mudanças, Ele tem uma unção que te faz romper com aquilo que te escravizava. Existe uma unção que te liberta desse erro, tem uma unção que te liberta dessa situação. Deus não quer te ver preso a isso, então você precisa dar o primeiro passo. Está escrito, se você perdoar, o Pai que está no céu
céus vai te perdoar. Se você não perdoar, Ele não vai perdoar. Então libere o perdão neste momento. Se em algum momento você criou barreiras com pessoas, por menor que seja o desconforto, mesmo que você não tenha falado nada de negativo, mesmo que você não tenha ofendido, dentro de você, quando chegou uma determinada notícia, você já teve aquele pensamento: ah, mas é o fulano, já esperava isso do fulano, é a cara do fulano. Você já pôs aquele peso, aquela carga sobre a vida do fulano. Então diga isso: eu libero perdão para você, eu perdoo você. Se é o teu pai, se é a tua mãe, se é o teu cônjuge, diga isso: eu libero perdão para vocês. O teu pai, se ele falou com você, se a tua mãe falhou com você, eles deram aquilo que eles tinham. Não vale a pena você pecar diante do Senhor por conta de uma situação que ficou no passado. Não, você já conhece, você tem discernimento, você sabe que é necessário liberar o perdão. Se você sabe que você prejudicou alguém, acerte isso, repare os danos emocionais, os danos financeiros, materiais. Se você sabe que você lesou, e mesmo que você não tenha condições de acertar agora, procure essa pessoa e diga: eu falhei, eu errei, eu roubei, eu menti, eu manipulei, eu tenho a intenção de pagar, agora eu não tenho como fazer, mas eu estou aqui para te pedir perdão por conta disso. Se você sabe que você mentiu, e na tua mente vem quais são os pensamentos que remeteram você a levar a ter aquela atitude da mentira, você achou que você ia escapar de algo? Não, não, não. Não existe escapatória. Libere. Fale: meu Deus, me perdoe se eu falhei. Me perdoe se em algum momento entristecer o teu Santo Espírito. Porque eu sei, meu Deus, que eu falhei, eu sei que eu falhei. Nós lemos no livro de Provérbios: aquele que é corrigido muitas vezes e insiste em não mudar, vai cair de repente. Você não vai ver, você vai cair e não vai ter reparos. Então fale: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Não deixe que isso aconteça, mas aproveite essa oportunidade e levante a sua voz diante do Senhor. Não se preocupe com o que vão pensar. Diga isso: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, 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 tenha misericórdia da minha vida. Meu Deus, eu peço de todo o coração: tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. Me perdoe por tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida. Me perdoe se eu cometi um pecado maior, se muitas vezes eu troquei o Senhor por prazer imediato, se por muitas vezes eu troquei o Senhor por lazer, se eu troquei o Senhor por aquilo que não era relevante. Me perdoe, meu Deus, eu não quero ser como aquele povo que viveu grandes milagres, viveu grandes experiências, eles presenciaram acontecimentos inéditos e mesmo assim trocaram o Senhor por aquele bezerro de ouro. Declare isso: eu não vou trocar o Senhor por coisa alguma, porque o Senhor é o meu maior tesouro. Se você perde o teu carro agora, depois de um tempo você vai ter condições de comprar outro. Se você perde a tua casa, para Deus te abençoar, 2 palitos, você compra outra casa. Se você perde o teu trabalho, para Deus abrir uma porta, não tem dificuldade. Se você perde Deus, o que você faz? Se você perde o favor dele, você não tem absolutamente nada. Então declare isso: meu Deus, o Senhor é o que eu tenho de mais precioso, o Senhor é o que eu tenho de mais importante, o Senhor é o verdadeiro tesouro na minha vida. Não, meu Deus, eu não vou colocar a minha vida em risco por não colocar o Senhor no seu devido lugar. Não, meu Deus, eu aproveito essa oportunidade, eu passo por esse portal e eu vou abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Eu estou mudando agora, eu estou tomando a decisão. Esse é o momento mais importante da minha vida. A partir de hoje será diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou me portar de uma forma diferente, a minha conduta será outra, completamente diferente. Se algo pesa aí na tua consciência, coloca para fora. Esse é o momento, não fique calado diante do Senhor. Se você viu aquilo que você não deveria ter visto, se você frequentou lugares, essa é a primeira parte da nossa oração. Ela precisa ser feita para que você tenha êxito depois. Se você não repara agora,
vão ser 3 anos consecutivos, 6 anos consecutivos, vai continuar, não vai parar, não vai passar, e oração nenhuma vai resolver se não for reparado. Fala, meu Deus, eu quero zerar nessa noite, eu quero zerar a minha vida. Eu brinquei muitas vezes com o sagrado, eu brinquei com as coisas espirituais, mas eu quero zerar a partir deste momento. Escute o que eu tenho para te falar. Todo aquele unido ao Senhor tem a oportunidade de um recomeço. Por pior, por mais terrível que você tenha sido, por mais repugnantes que seja a sua prática, todos têm a oportunidade de um recomeço. Todos. Se você ouve essa palavra, é porque ainda dá tempo. Não espere a porta se fechar. Os filhos de Eli, eles tiveram a oportunidade de voltar atrás, não voltaram. Nós lemos que no final, Eli já estava bem velho, eles continuavam se relacionando com as mulheres do templo. Então passaram-se anos e nunca houve mudança. Você acelera, Deus acelera. Você começa a entregar de uma forma mais rápida, Deus começa a entregar de uma forma mais rápida. Repita comigo: a partir de hoje, eu zero, eu estou recomeçando, e eu vou fazer diferente, tudo novo, postura nova, tudo novo. Não existe meio cristão, não existe um semi-justo, ou você é, ou você não é. Então, gostaria que neste momento você falasse: Senhor, eu quero me entregar de corpo, alma e espírito, eu coloco a minha vida no teu altar, eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu estou aqui apresentando o Senhor. Meu Deus, se eu sou imaturo ainda, me ajude a amadurecer, porque eu não quero continuar do mesmo jeito. Se de tempo em tempo eu volto a cometer os mesmos erros, por conta, meu Deus, de imaturidade, a partir de hoje isso vai acabar, porque eu vou amadurecer na fé, eu vou amadurecer na vida, e eu vou viver um tempo de grande glória. Então aproveite essa oportunidade e declare: meu Deus, a partir de hoje é tudo novo, inclusive os resultados. A partir de hoje eu vou viver uma glória maior. Declare: você está livre desse peso, você está livre do pecado, Deus está tirando o fardo, Ele está deixando você mais leve. Não aceite ser condenado pelo diabo, porque Deus está zerando a tua vida. Ele vai lutar de todas as formas para te colocar no lugar mais baixo, mas declare isso, fale aí para você: eu estou livre, acabou, nada me pesa, nada me condena, eu vou caminhar para o lugar mais alto. A partir de hoje tudo muda na minha vida. Declare: a partir de hoje você tem que ter uma autoridade que você nunca teve. Pode falar com ousadia, não tenha medo de pedir, porque o que você foi, o que você fez. A partir de hoje é um novo tempo. Então diante do Senhor você tem autoridade para dizer: meu Deus, eu creio que a minha vida vai mudar, eu vou prosperar, eu vou viver uma glória maior, eu vou andar de vitória em vitória e sempre para uma vitória maior, eu vou andar de glória em glória e sempre para uma glória maior, eu vou conhecer uma prosperidade que eu não tinha vivido, eu vou viver uma alegria que eu não tinha vivido, eu vou desfrutar de um tempo novo, diferente, inédito, eu vou crescer. Declare sem parar: esse ano vai ser disparado o melhor ano da minha vida, esse é o ano de maior crescimento, esse é o ano de grandes avanços, esse ano a minha vida vai progredir, esse ano eu vou viver a diferença do Senhor, neste ano eu vou viver o sobrenatural, esse ano vai ser diferente. Não, meu Deus, eu comecei esse ano de uma forma, mas porque hoje eu sou outro, então eu vou viver algo diferente, eu vou viver o melhor final de ano de toda a minha história de vida. Eu vou crescer como nunca, eu vou avançar como nunca. Nós estamos jejuando, principalmente pela salvação. Então, se existe alguém na tua família que você deseja que ela seja salva, então clame por ela nesse exato momento.
Diga isso, fale: meu pai, a minha mãe, eles não conhecem a verdade, mas eles vão conhecer por intermédio da minha vida, e eles vão encontrar salvação. Se o seu filho está perdido, se você vê que ele tem se envolvido com o mundo, declare: os meus filhos vão encontrar salvação, eu e a minha casa, nós seremos salvos. Se você tem algum amigo, alguma pessoa querida para você, que você sabe que ela não vive uma vida muito certa, declare: fulano de tal, você vai ser salvo. Eu creio que o Senhor vai trazer aqui para perto de nós, ou você vai fazer parte da família Mudança de Vida. Eu não vou aceitar perder nenhuma alma. Declare, fale: eu não vou perder ninguém da minha família. Não, muito pelo contrário, eu serei salvo, o meu cônjuge será salvo, os meus filhos serão salvos, todos nós seremos salvos. Nós vamos ter um final glorioso, e o maior final de todos, o de maior glória, é a nossa salvação. Declare: quando chegar o dia do juízo final, eu e a minha família vamos estar lá no lugar mais alto. Esse é o maior tesouro que você pode receber. Isso é mais importante que carro, é mais importante que casa, é mais importante que dinheiro. Você e a sua casa sendo salvos. Então declare de todo o coração: nós vamos viver essa grande salvação, nós vamos viver essa grande vitória. Essa tem que ser a sua maior ambição, e você tem que ter essa sede, esse desejo tem que queimar dentro de você. Coloque a mão nas cadeiras que estiverem ao seu redor. Diga: eu declaro pela fé, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos vão ocupar fileiras inteiras junto comigo. Os meus avós, os meus amigos, aqueles que trabalham junto comigo, eles vão ocupar fileiras inteiras comigo. Eles vão temer ao Senhor. Declare: hoje eu estou sozinho, mas essas pessoas vão estar junto comigo. Hoje só está eu e meu marido, eu e minha esposa, mas os meus filhos vão estar junto comigo. Se você deseja a salvação dos seus pais, fala exatamente isso: hoje eu estou aqui, mas os meus pais vão estar junto comigo. Nós vamos viver uma glória maior juntos. Volte à posição original. Abra os olhos, por favor. Com muita sinceridade, sem medo ou vergonha. Quem tem sofrido com culpa aqui, levanta as mãos, por favor. Sem vergonha, eu sei que tem mais gente. É simples tratar a culpa. Só existem dois caminhos. Primeiro, você está no erro? Para. Senão a culpa não vai passar. Para. Ou melhor, você já parou. A culpa já acabou. Segundo, se você fez lá, 1970 e tanto, 80 e tanto, 90, se você fez dia 5 ontem, hoje você não faz mais, repita comigo: o que o diabo fala na minha consciência é mentira. De novo, é mentira, e eu estou livre. Não tem peso. Acabou. Faz assim, ó: eu estou livre, ó. É a culpa sendo jogado fora. Quem aqui já teve a experiência de andar com a documentação do carro atrasada ou sem documento, sem a CNH? A minha primeira multa, vocês acreditam? A minha primeira multa foi porque fui fazer uma viagem com meu pai, ele me botou para dirigir, meu documento não estava comigo. Detalhe, era aquela permissão. Nossa, dei sorte, porque eu não perdi. A permissão, se você toma 4 pontos, você perde, pelo menos era no meu tempo. Eu tomei 3.
Foi no primeiro mês de carta. Eu passei 11 meses andando a 40 por hora. Como você passa diante de um posto policial ou uma blitz? Você passa em paz? Passa preocupado? Orando, falando assim, antes de chegar o policial, cantando aquele, como que é aquele louvor lá? Canta no microfone. Canta no microfone. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero. E o policial tá chegando, você tá assim, ó. Ter novo coração e nada vai mudar. Obrigado. Você torce de todas as formas, você está quase fazendo aquela oração assim: Senhor, cega meus inimigos, cega meus inimigos, Senhor. Porque deve? É ou não é? Quando você está devidamente habilitado, IPVA em dia, licenciamento em dia, tudo bonito, como que você passa? Seguro, tranquilo, é ou não é? Espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando está tudo em ordem, querido, ó, mas quando não está, você faz igual a Bia fez agora. Mas a partir de hoje, olha para a pessoa do seu lado, pega nas mãos dela assim, ó, nas duas mãos, fala: a partir de hoje, tudo será diferente na sua vida. Você é um novo homem, uma nova mulher, é um novo tempo, você está livre e nós vamos crescer juntos. Dá um abraço nessa pessoa agora e abençoa a vida dela. Fala: você é uma pessoa extraordinária, você vai viver a melhor fase da sua vida. Chega de peso, chega de tristeza, nós vamos viver um tempo de glória maior. Nós nos abraçamos aqui hoje, mas nós vamos nos abraçar lá nos céus. Eu vou ver o teu testemunho, você vai ter o melhor ano da tua história de vida. Eu vou aplaudir o seu testemunho e eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Meu Deus, que onde as minhas palavras não chegaram, que chegue as do Senhor. Que o Senhor levante esse povo com poder, com autoridade. Que esse inimigo tenha sido vencido de uma vez por todas. Vícios, práticas, pecados, iniquidade, todas elas caíram por terra. Toda resistência, toda oposição, todo mal, nós ordenamos caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, você vai viver o melhor final de ano de toda a tua história. Você vai viver grande crescimento. O seu testemunho será extraordinário e eu vou assistir cada um de vocês testemunhando. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, assim será. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, o único merecedor de todas elas, a Ti pertence, em o nome do Senhor Jesus, e louve a Ele.